Povo, tudo bom com vocês? Pois é, vamos de live, né? Vamos de mais uma live. Hoje com ele, Zezinho Mossoró. Ele é supervisor de futebol, tá? Supervisor do Potiguar, de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Meu amigo, tá? Meu amigo. É assim eu o chamo de meu amigo, como eu sei também que a recíproca é verdadeira, tá? Zezinho, mandei pra você aí, tá? Como a recíproca também é verdadeira, tá bom? E esse é um cara que é... Pô, quando eu coloquei o nome dele aqui, já teve logo uma pessoa que mandou uma mensagem, logo o Elton, tá? Mandou logo uma mensagem, falando da importância. Que é Zezinho, eu sou suspeito de falar dele, né? Porque a gente é parceiro. Ó, tá vindo aí, tá chegando aí agora, hein? Meu amigo, boa noite. Boa noite, eu não tô te vendo, hein? O povo quer te ver. Fala, Ricardo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Zezinho? Estamos aqui na luta, como sempre, né? Ah, Prazer imenso aí estar com vocês. Privilégio muito grande, viu? Participar aí do seu programa aí. A gente fica bastante agradecido, meu amigo, pela essa cara, oportunidade. o prazer é todo meu, cara. O prazer é meu. Eu abri a live aqui falando o quanto foi um prazer ter te conhecido, cara. A gente sabe que o mundo do futebol é um mundo bem difícil de se dar. E graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com você aí, cara. E você me ensinou muitas coisas. Para mim foi de uma grande satisfação ter passado aí, ter aprendido com você um pouco do futebol, as conversas que nós tivemos. Foi muito prazeroso, cara. Ah, meu amigo, obrigado aí pelas suas palavras. Eu que agradeço também, né, por ter trabalhado com você, com o professor Nils, pessoas do bem, pessoas de caráter, onde a gente aqui também, na época do Potiguar, tivemos essa oportunidade, né, de estar trabalhando, e a gente também tem a certeza disso, que aprendemos muito com vocês, e a convivência é muito boa, muito sadia, isso é fundamental no futebol, é importante, onde a gente faz essas amizades no futebol, né, amizade verdadeira, porque infelizmente é um mundo muito sujo, a gente sabe disso, sabe? Não é fácil, mas graças a Deus ainda tem pessoas do bem no futebol, né? E a gente fica feliz pela essa oportunidade de ter conhecido vocês também, ter compartilhado e trabalhado junto aqui no clube. Zezinho, mas, cara, quando eu falei o seu nome na live, teve uma pessoa que chegou e fez logo um comentário. Elton Borba, gerente de futebol, trabalhou ali pelo Ceará, ali no Guarani. Não sei se ele trabalhou no Rio Grande do Norte. Aqui em Pernambuco, trabalhou em algumas equipes aqui de Pernambuco. Mandou um abraço para você, já comentou logo lá deixou logo uma mensagem lá, cara. Elton Borba. Ah, um cara também de importância aí, o Elton. Tive o privilégio de conhecer ele também na época. Ele estava no Guarani, lá do Ceará. E a gente mantinha sempre contato, pegava informações de alguns atletas, de logística. E é um cara do bem também. Um cara que eu conheci no futebol também. Fazia muito tempo que eu não tive mais contato com ele. E agradeço aí pelas palavras dele. É um cara também do bem. Um cara que o futebol também eu conheci através do futebol. Mas, assim, a ideia aqui é a seguinte, cara. A ideia aqui é a seguinte. A gente vai trocar ideias, mas a gente quer mesmo conhecer você. Quem é Zezinho, cara? Conta a sua história. Zezinho é um cara que, graças a Deus, através do futebol, né, conseguiu várias coisas, graças a Deus, onde a gente teve a oportunidade de jogar também, né, tive a oportunidade de jogar em Tocantins, em Goiás, Mossoró, tive a oportunidade de jogar na equipe do Mossoró Esporte Clube, no Baraunas, e depois a gente, quando encerrou a carreira, muito cedo ainda, por motivos também de lesões, a gente começou a trabalhar com escolinha de futebol aqui em Mossoró.
onde o primeiro passo eu comecei a trabalhar numa escolinha chamada Israel, que é um amigo meu, Alex, e foi meu professor quando eu era novo também. E a gente começou a trabalhar com crianças, e depois tivemos a oportunidade, através do presidente João Deon, na época, meu primeiro clube como profissional foi o Baraunas, daqui de Mossoró. A gente começou como auxiliar técnico nessa função, trabalhamos vários anos nessa função, e depois veio um convite para ser supervisor, para ser gerente de futebol, e a gente deu iniciativa aqui em Mossoró, Baraunas, 2009. Trabalhei até 2018 no clube, nessas funções, né? Comecei como auxiliar e depois tive a oportunidade de trabalhar como supervisor e gerente. E também tive experiências, clubes também fora aqui da cidade, né? Onde tive a oportunidade de trabalhar também no Centenário de Parelhas, clube aqui do interior. Trabalhei também no Divap, aqui também trabalhei no Mossoró Esporte Clube e também no Potiguar, onde tive o prazer de conhecer você, o Nilson. E atualmente eu voltei ao Potiguar esse ano, estava 2 anos afastado, mas voltei para fazer a função de supervisor, onde, graças a Deus, a gente tem feito um belíssimo trabalho, junto com toda a diretoria, junto com a nossa comissão técnica. E, assim, né, é uma função, você conhece também, Ricardo, já teve a oportunidade de trabalhar, é uma função árdua, não é fácil você trabalhar nessa função de supervisor, de gerente, porque fica toda a responsabilidade, né, principalmente em documentações, você sabe como é sério, como é difícil. E graças a Deus, através de amigos, através das oportunidades que a gente teve, a gente conseguiu aprender muita coisa nessa função, né? E eu sou de uma família que tiveram vários jogadores, né? A gente teve a oportunidade aí já de trabalhar junto também, né? Família dos Mossoró, como é conhecido aqui. Marquinhos Mossoró, que é o mais velho, foi o primeiro jogador. Ele teve a oportunidade de começar aqui no Mossoró, depois jogou Potiguar e Baraúna, saiu para o ABC, América, jogou no CSA, no CRB, rodou o Brasil afora, né? Hoje ele é aposentado, tem uma escolinha em Maceió, em parceria com o CSA, trabalhou muito tempo também nessa função de gerente, e hoje mantém essa escolinha lá em Maceió. Outro também bastante conhecido é o Márcio Mossoró, o pessoal deve conhecer aí, e venceu também na vida como atleta profissional. Tive a oportunidade, né? Vocês também tiveram a oportunidade de trabalhar com ele aqui. Cara que vencedor, um cara agregador, um cara que conseguiu tudo na vida com muito sacrifício, muito suor e conseguiu jogar aí, né, no Brasil, alguns clubes grandes e muito tempo, ficou 13, 14 anos na Europa. Teve um ano também nos Emirados Árabes, né, na Arábia, quer dizer, e um cara bastante experiência e vencedor nessa função dele. Tive a oportunidade de ele encerrar a carreira aqui no Clube do Potiguar, como jogador. Tive esse privilégio de trabalhar com ele, né? E hoje, por incrível que pareça, quem está com ele, com nós, é o filho dele, né? Que é também um prazer muito grande, o Nicolas. Você teve a oportunidade também de trabalhar com o Nicolas aqui, que eles tiveram também a chance de jogar junto aqui no último ano. Ricardo, tivemos também o Pedrinho, que é o mais novo, que jogou no ABC. Tem um sobrinho meu também, que foi jogador. É uma família, né? Uma família que vive de futebol, uma família que está dentro do futebol. E a gente só agradece a Deus por isso, né? Por estar nessa função, por estar convivendo com pessoas, como eu sempre falo para vocês. A gente sempre diz aqui que na vida o que mais importante é o caráter do ser humano. E o futebol, graças a Deus, me deu muitos amigos, me deu pessoas do bem. E a gente tem trilhado esse caminho aqui. E assim, a luta é grande, você sabe mais do que nunca, não é fácil fazer futebol. A gente sabe da dificuldade que é trabalhar em equipes de menor expressões, né? Mas equipes de tradições, equipes que têm camisa, e a gente, graças a Deus, com todo empenho, com toda a dedicação, sempre procura dar o nosso melhor. Cara, tu falou aí, vou pontuar algumas coisas que você falou. A primeira, na função de supervisor, né, eu sempre digo, não vem brigar comigo não, que se brigar eu não te escrevo. Eu digo logo. É verdade, é desse jeito. Os jogadores ficam na nossa mão, sempre eu digo isso aqui, sabe? Olha, não venha falar besteira não, porque
Não, você não entra no bid, não. Porque o comando aqui sou eu. Quem escolhe é o treinador, mas quem bota pra jogar. Quem bota pra jogar é nós. Teu nome, como teu nome está aqui, de repente cai ali um documento, vai ficando lá para baixo. Então, é bom ficar pianinho. Beleza? Desse jeito. Outro ponto, cara, é o Márcio. O Márcio, ele, cara, é de uma humildade, e eu não me canso de falar disso, desde o dia que um cara que dispensa comentários. Quando eu cheguei, que nós o contratamos, né? Teve um primeiro contato lá na capital, lá em Natal, né? Naquele jogo contra o América. E no retorno, depois, quando ele foi contratado, que eu vi, cara, na casa dos atletas ali, cara, eu parei, eu zerei minha vida ali, cara. Pô, o cara não precisa estar aqui, não precisa mais, mas o cara tá aqui, velho. É a humildade do cara estar aqui, do lado dos atletas. Porque a gente conhece de futebol, né? A gente sabe que tem caras que... Brincadeira, né? Às vezes não tem nem o que ele tem. Mas os caras acham que são deuses. E, poxa, quando eu vi o Márcio ali, eu fiz, pô, velho, eu zerei minha vida. E tenho que começar mesmo, recomecei. E outro ponto, cara, não sei se você lembra, quando nós chegamos aí, a primeira pergunta que eu fiz foi, e essa base? Era Mike, né? Era quem tomava conta da base? Isso, perfeito. Aí eu fiz, cara, como é que tá essa base? E você fez, a gente tá bem assim, tá vendo? Eu digo, cara, a gente tem que ter essa base, porque essa base é a sustentabilidade do trabalho do grupo, né, da equipe. E eu me lembro que tinha uns 5 a 6 era que treinava com a gente na base. Era o Nicolas, o João Paulo. Tinha o Paulinho, né? Tinha, naquela época, o Hudson, zagueiro. Tinha o sobrinho do presidente na época, que era o João. O João, isso. Tinha o Gadelha, que treinava lá com a gente. Alguns atletas que estavam subindo lá, né? Você tocou aí num assunto fundamental. Sempre eu digo aqui para o pessoal da diretoria que, assim, o futebol, principalmente os clubes de menor expressão, se eles não tiverem uma base forte, se eles não tiverem um trabalho consolidado, a gente vai ter muita dificuldade em ter jogadores no elenco. Porque, cara, você sabe mais do que eu, a maioria dos treinadores que vem de fora, a gente teve uma felicidade muito grande com você, Nils, porque vocês olharam para os meninos diferentes. E a gente tinha essa barreira aqui, quando chegava um treinador de fora, os meninos nem dos treinos às vezes participavam. Vestia o material ali, ficava ali fora, muitas vezes não participava de treinos, de coletivo, de trabalho tático, de trabalhos de fundamento. E assim, existia essa preocupação muito grande. E sempre eu falava para o Djalma aqui, que na época era o presidente, eu dizia, Djalma, se você não fortalecer sua base, se você não se impor, chegar para o treinador que vem de fora e dizer, olha, vai ter que ter 6, 7 no elenco. Jogar, isso vai ser consequência. Isso aí vai depender deles. Mas esses meninos precisam treinar, esses meninos precisam ter minutagem, esses meninos precisam ter mais oportunidade. E graças a Deus, através do trabalho de vocês, que deram oportunidade aos meninos naquela época, a gente continuou todo ano, tem aqueles meninos, inclusive hoje, nós temos 6, 7 atletas que são da base, estão jogando, estão tendo a oportunidade. Graças a Deus. Por quê? Porque houve esse consenso entre a diretoria e entre a comissão técnica. Era importante o clube ter os atletas da base incluídos no trabalho. Porque onde que vai ser o quê? O rendimento do atleta. Ele vai depender dele. Se vai jogar, aí é outra história, né, Ricardo? Isso. Aí vai depender dele. Mas os meninos precisam ter incluídos, por quê? Porque para o clube é de suma importância. Já pensou você acerta numa venda de um atleta desse aí? O clube começa a pensar diferente. Porque é fundamental, é importante o clube dar oportunidade aos atletas da base. E é também importante ter pessoas capacitadas, principalmente na base, onde vai formar o atleta, onde vai dar a primeira oportunidade ao atleta
quando chegar no profissional, ele está adaptado ao trabalho, está adaptado à filosofia do clube. E sempre eu dou isso aqui na tecla aqui, sempre eu falo. É importante incluir esses meninos possam ter minutagem, esses meninos possam ter um pouco de experiência, porque eles vão amadurecer. E hoje, graças a Deus, nos jogos, tudo que a gente fez até hoje, todos os jogos a gente vê jogadores ou entrando de titular ou sendo opções, entrando no segundo tempo. E o professor Alan aqui, graças a Deus, é um cara que desde a época que eu trabalhei com ele no Mossoró, a gente teve uma oportunidade que é o treinador Alan Federico, tem feito um brilhante trabalho aqui, e é um treinador também que olha também por esse lado, os meninos. E a gente fez esse trabalho no Mossoró, junto com o Edinho Cardoso, que é o diretor lá, está com a gente aqui também do Potiguar, que é o gerente. A gente foi para o Univap de Apodi o ano passado disputar a segunda divisão, e demos essa bagagem aos meninos. Os meninos jogaram o estadual da segunda divisão, e hoje estão participando de uma primeira divisão. E eu fico feliz, porque eles estão amadurecendo, estão criando bagagem, criando casca, como se diz no futebol. E se Deus quiser, a tendência é esses meninos sair daqui, ter uma oportunidade no clube maior, e graças a Deus conseguir tanto ajudar o Potiguar financeiramente, como a vida dele. Porque eu sempre falo aqui para os meninos aqui, toda a representação no começo do trabalho, eu digo aqui, olha, a gente tem que entender e compreender que aqui ninguém está para ganhar dinheiro, não. Ninguém vai ser rico aqui no Potiguar, nem no Baraunas, nem no Mossoró. Aqui a gente está para ter a oportunidade de ser bem visto. Porque hoje, Ricardo, todo jogo do futebol é visto. Hoje, os campeonatos, segunda divisão, primeira divisão, estão se transmitindo para o Brasil e o mundo todo. E eu digo eles direto aqui. Vocês não pensam, não, que num joguinho às vezes simples aí, tem alguém olhando você lá do outro lado do mundo, lá no outro estado aqui no Brasil, e os caras colocam o olho em vocês e vocês vão ter uma oportunidade. Por isso eu digo a vocês, agarre a oportunidade, treine, se dedique, não reclame, entendeu? Porque é fácil reclamar. Eu podia estar parado, eu podia estar aqui, hoje eu tenho um projeto aqui também na escolinha, junto com o Márcio aqui, a gente podia estar só aqui, mas não, sabe? Eu entendo que o futebol é uma oportunidade. Agora precisa também do atleta abrir mão de um bocado de coisa para querer vencer na vida. É onde dói, né? O abrir mão. Muitas vezes não quer abrir mão. É dor. O atleta tem que saber que tem dor. Não só alegria, não. É dor também, sabe? É sofrimento, é sacrifício, entendeu? E é o que mais vai ter, né? Demais, demais. Principalmente em clubes de menor expressão, onde a dificuldade sempre é maior. E hoje aqui, Ricardo, a gente está com uma dificuldade muito grande. Na época que vocês vieram aqui, a gente ainda tinha um Nogueirão para jogar. Hoje não. Hoje os jogos da gente, desde o ano passado, que o clube vem nessa tendência de não ter estado para jogar na cidade aqui, em Mossoró. E a gente tem feito nossos jogos em Natal ou em Açu. Como é difícil para a gente aqui, a dificuldade já é grande. A gente sabe que a estrutura não é muito adequada. O clube aqui tenta dar o mínimo, que é o possível que possa fazer. E a gente hoje tem essa perda muito grande de não poder jogar ao lado do nosso torcedor, que seria importante para a formação desses atletas, seria importante para o clube conseguir os objetivos, mas graças a Deus, com muito trabalho, a comissão técnica da gente aqui é toda de Mossoró, com exceção de Wilson, que é nosso massagista, que é lá de Açu, mas todos são daqui de Mossoró, tem feito um brilhante trabalho, sabe? Junto com o Edinho, que é o gerente, a gente na supervisão, coordenando também junto com ele aqui. E como eu falei para você, não é fácil fazer futebol, cara. Não é fácil, porque dificuldade nós temos todo dia. Principalmente em campo, para treinar, para jogar. Mas os meninos têm absorvido bem, sabe? Tem colocado em segundo plano essas dificuldades. E quando entra em campo, tem se integrado. E graças a Deus, a gente também correndo atrás para conseguir nossos objetivos aí. Né, Leon? Quando a gente tem a nossa casa, né, cara? Como a gente tem aí o Nogueirão. E, de repente, ele tá jogando fora, isso até para deslocamento, até da própria torcida. Eu acho que eu participei, tá, de um dos momentos mais emocionantes da minha vida dentro do futebol, que foi aquele jogo contra o ABC, onde o Márcio fez o gol, né? No apagado. Oi? O estádio lotado naquele dia. Então, cara, eu tive o prazer de viver esse momento, além de ganhar o jogo pro ABC, né, que dentro
das 4 linhas foi muito importante para a gente em termos de classificação da competição, mas em termos de, mas em termos de humanidade, cara, do ser humano, o que aquele jogo se transformou. Eu me lembro que o pai de vocês estava no estádio, e ele nunca tinha visto jogar, né? Isso, perfeito. Muito bem. Você se lembra bem dele, viu? Lembro de todos os detalhes, cara. Todos. Eu me lembro até de uma coisa, eu não estava no banco. Eu tinha sido expulso contra o Globo, naquele jogo que nós ganhamos lá. Que nós ganhamos lá em Ceará. Estava lá na cabine com a gente, lembra? Isso, eu estava lá na cabine, achei o jogo lá na cabine. Fui para vestiário e depois fui lá para a cabine, que eu tinha sido expulso contra o Globo. E quem mais, cara, foi emocionante, cara. Eu não me esqueço disso, eu tenho isso gravado na minha mente, como se fosse ontem, como se tivesse acontecido ontem. E não só pela vitória em si, como eu falei, né? Foi importante pra gente, aquele jogo foi importantíssimo, aquela vitória ali, mas em sentimentos, tá, de ser humano. Como eu falei, mais uma vez, eu zerei minha vida e eu fiz, cara, velho, ver aquela torcida ali. E aí, como tu falou, cara, entre tu não ter o Nogueirão, velho, e a torcida, como é que é esse deslocamento, cara? Que a torcida, pessoal, para quem não conhece o Potiguar, a torcida é apaixonada, tá? Eu me lembro que nossa saída da casa do atleta para o Nogueirão mesmo, pô, torcida acompanhando, com moto, com carro, foi show de bola, velho. Ricardo, você tocou aí num assunto fundamental e importante. Para a gente aqui, a gente fica muito triste, sabe? Não poder ter nosso torcedor, não poder ter aquele empenho, não poder ter aquele incentivo na arquibancada, não poder de ver aquele seu familiar, muitas vezes, que vai lá torcer por você, que vai lá incentivar você. E a gente, infelizmente, tem sofrido, né? Essa situação de não poder estar jogando em casa. O Portugal, como você falou bem aí, o Portugal é um time grande, o Portugal é um time de expressão, um time aqui tradicional, um time vencedor, um time cheio de conquista. Infelizmente, a gente não tem essa oportunidade de estar jogando em nossa cidade. Mas isso aí fica, como eu falei, de experiência, de a gente amadurecer, de a gente entender que às vezes o futebol tem dessas coisas. Mas, como eu falo aqui sempre com os meninos aqui, vamos fazer nossa parte, vamos trabalhar, vamos dar o nosso melhor, porque eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, vai nos abençoar, e a gente possa estar conseguindo nosso objetivo. E torcemos que o nosso poder público aqui, né, possa entender, possa ver com bons olhos, e possa vir restaurar ou fazer um novo estádio, porque os comentários aqui da cidade, que o prefeito vai lançar um edital, né, o próximo mês, e Deus queira que as coisas caminhem, dê tudo certo, que a gente torce, e possa vir esse novo estádio, possa vir essa nova casa, que a gente possa vir voltar a jogar na nossa cidade, junto com o torcedor. E eu tenho certeza que o futebol de Mossoró só tem a crescer com isso. E eu creio que o prefeito está olhando com bons olhos aí, tem trabalhado muito aqui. Eu tenho certeza que ele vai nos dar esse novo campo aí, que vai ser fundamental, não só para o Potiguar, mas para o futebol de Mossoró em peso. A única, voltando um pouco naquela situação que você falou lá da base, eu me lembro que quando nós chegamos aí, que nossa primeira reunião em campo, eu e o Mister, eu me lembro do Mike, que ele não encostou. E eu fiz, venha pra cá. Aí nisso que foi. Aí eu fiz, não, a comissão lá tá ali. Aí ele disse, venha pra cá. Chamou. Aí você falou dessa barreira que tinha, né? Aí é uma questão dessa barreira que tinha. Aí a gente ali na onda ali, o menino, porque eu digo que a base, quem é de comissão técnica da base e quem é da base é do clube. Nós não somos do clube, a gente tá ali passageiro. É verdade. Passar, como passamos. E a pessoa da base não, eles são do clube, são funcionários do clube, eles estão ali. Então, eu acho que o menino tá ali, o cara é do clube, pô, a gente não é do clube não, a gente é passageiro, como fomos. Né? E o Mike continua aí ainda no Potiguar? Ricardo, você tocou num assunto fundamental e importante aí, né? E a gente, como na época eu estava como gerente, naquele tempo,
que você e o Wilson estavam aqui no Potiguar, e a gente fazia aquele elo de ligação, né, da comissão daqui com vocês. E assim, para a gente foi muito bom, porque vocês abriram uma brecha para os meninos, quebraram essa barreira, e começou a valorizar o pessoal da casa. Começou a dar oportunidade. Tanto o Mike, que era auxiliar na época, e os meninos. E eu, como responsável de tudo, você sabe que não é fácil fazer essa função. Todo dia você está lutando com problema, todo dia você está lutando com dificuldade. E aqui o gerente não é só gerente, ele tem que fazer tudo. É igual o supervisor. O jogador de futebol não é só supervisor. Porque o supervisor sabemos que a preocupação dele é com documentação, é com logística. Essa é a função dele. Né? E aqui não, aqui a gente tem que tratar em todas as áreas. E muitas vezes, eu que ia lá apagar esse fogo, eu que era o bombeiro, tentar quebrar essa barreira, porque infelizmente no futebol a gente sabe que existe isso, sabe? A gente sabe que existem essas coisas. Mas assim, graças a Deus, vocês receberam os meninos muito bem, os meninos cresceram, amadureceram. A gente fica feliz com isso, né? A gente fica contente. O Mike, ele teve com a gente a oportunidade, né? Estava no clube ainda. Ele trabalhou com a gente aqui até 2 semanas atrás, mas através de seus compromissos, que ele tem alguns trabalhos fora também. E sempre que ele pode, ele está aqui no clube com a gente, sabe? É um cara que está ainda com a gente aqui, é um cara que trabalha, né? Tem aquele trabalho bastante conhecido na base e sempre também está junto com o pessoal do profissional, sendo auxiliar, né? Mas se não tiver a oportunidade, se não tiver somente a abertura do quem vem de cima, que é o treinador, aí fica aquela barreira, como você falou, não é isso, cara? Eu me lembro que também o Alan, o próprio Alan, né, cara, que hoje está aí comandando a equipe, era nosso preparador físico na época, junto com o Rodrigo. E ainda tem o Leilson, né, que também está aí na comissão, né? Isso. Muito bem, é um pessoal que está há muito tempo com a gente aqui, com exceção de Rodrigo, né, que agora começou a trabalhar, graças a Deus, tem uns novos projetos aí, né, tá com uma academia lá na cidade dele, em Areia Branca. Cara super do bem, um cara bom, bom profissional, bom caráter. O Rodrigo é um cara sensacional. Só não me pagou, eu só tenho uma mágoa com ele não me pagou uma tapioca. Até agora estou com essa tapioca lá de Areia Branca para ir buscar e não fui ainda. Vamos cobrar dele aqui. Aí essa turma todinha permanece aqui, né? Leilson, hoje Leilson está como preparador físico, né? O Ala, um dos homens de confiança também, junto com o Charles também, que é um garoto daqui também, que tem um trabalho prestado também, tanto em Baraúna como nas categorias de base aqui do clube também. Nós temos também o Ismael, que é o fisiologista, aí tem Michael, que está junto com a gente. Né? Nós temos aqui também o Wilson, que é o massagista, Everson, Edinho como gerente, turma toda daqui de Mossoró. Só não está mais seu amigo Marcelo, né? Que está com outros projetos também. Nosso assessor de imprensa. Marcelo está agora com outros trabalhos, outros projetos, mas sempre vai aos jogos, viu? Tá. Inclusive, teve Natal em 2 jogos da gente, ele acompanhou lá os jogos. Você vem aqui para Pernambuco traz ele. Se Deus quiser, viu? Mas como eu falei para você, não é fácil fazer futebol, sabe? A gente nessa função, como eu falei para você, cara, é muita responsabilidade, porque sempre eu falo para os caras aqui, nós como gerente, como supervisor, a gente dorme com pepino e acorda com pepino. Quando acontece os problemas, as dificuldades, a gente não pode sair do equilíbrio, porque as pessoas sempre olham para você. Isso. Você tem que equilibrar ali na derrota, na vitória, e sempre aprender isso com alguns treinadores que passaram aqui, experientes, principalmente o Nilson, aprendi muito com o Nilson. Pô, cara, Nilson, um cara sensacional, você, a gente sempre conversava, vocês vinham aqui na arena, a gente vinha comer aquele velho cachorro-quente com espetinho, mas sempre conversava. O cagalo, como é? O cagalo e o cachorro-quente. Aí a gente conversava, né? E são as pessoas que eu aprendi muito também, porque eu sempre tive essa curiosidade no futebol, de aprender, de escutar, né? De ver como é que é as coisas, sabe? Porque a gente não sabe de tudo, cara. Não. Tem pessoas que botam na cabeça e acham que sabe de tudo. Não. Todo dia nós aprendemos uma coisa nova. Principalmente nessa área que a gente tem. Né? A gente trata com pessoas, não é fácil, né, Ricardo? Cara. O ser humano é complicado.
O ser humano é complicado. É, o Marcão é que saiu, né? Tá aqui no Decisão, aqui em Recife. O Marcão sempre eu converso com ele também. Marcão tá aí. Marcão saiu daqui uns 2 anos, tá aí agora no Decisão, jogando na primeira divisão. Isso tem até um jogo difícil agora. O time dele pode até cair também ainda. Ah, tem um jogo difícil essa semana. Eu tenho acompanhado aqui, né? Eu tenho acompanhado o Campeonato Pernambucano. Nível muito alto, né, Ricardo? Incluindo aí os clubes que tem aí de Série A, Série B. Eu estava nesses dias vendo a matéria do Santa Cruz. Eu lembro que 2013, eu fui jogar aí pela Série C, nós em Santa Cruz. Mas tu veio por Baraunas ou pelo Potiguar? Pelo Baraunas. Pelo Baraunas. O estádio lotado. Que torcida apaixonada, né, Ricardo? Cara, o time estava na Série B e lotava o estádio, cara. Era o melhor. Juntando as 4 séries, era quem levava mais público. E hoje se encontra numa situação dessa, né? A gente torce, né, com essa mudança agora, com essa SAF que chegou aí agora, que as coisas possam se colocar no lugar, porque o futebol pernambucano é um futebol muito grande, cara. Sport, Náutico, Santa Cruz. Hoje a gente vê o Retrô, né, que teve sucesso aí, subiu de série. E a gente sabe que os times também do interior é muito forte. São clubes que também revelam bastante jogador. E a gente tem acompanhado aí esse belíssimo campeonato aí, que é o Campeonato Pernambucano também. Tem que estar, né? Tem que estar, Zezinho, eu estava podendo observar aqui o regulamento de vocês aí da competição, né? Mas antes disso, eu queria tocar num ponto. Aqui em Pernambuco, claro que a gente a gente não compete com o São Paulo, é lógico. O São Paulo é quase uma CBF. São Paulo é quase uma CBF. Mas a cota de vocês, a gente sabe que o futebol cara, é dinheiro, não tem. Se não tiver dinheiro, você não faz futebol, você não consegue fazer. Aqui, a cota aqui, acho que foram 3 milhões da detentura. Aí é Globo também? Aqui é a Rede Globo. Aí é Globo também? Mossoró? Não, aqui é a TV Tropical. Aqui é a TV Tropical, que transmite os jogos, mas muito abaixo, cara, muito abaixo mesmo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil fazer futebol, como você frisou bem aí, né? E aqui infelizmente não tem essa valorização, né? A gente sabe que os clubes, somente do interior, sempre são menos valorizados com relação a cotas de TV. Mas assim, a gente espera que futuramente as coisas possam melhorar, porque é muita despesa, cara. Principalmente quando você não joga em casa, sabe? Era esse ponto que eu ia chegar, cara. Porque vocês não estão jogando em casa, né? Vocês só estão jogando fora. Aí vem aluguel de estádio, vem logística, porque toda hora... Quer dizer, vocês fizeram quantos jogos na primeira fase? A gente fez 7 jogos na primeira fase e 7 jogos fora de casa. É isso que eu ia falar. Todos os jogos em Natal. 7 jogos fora de casa. Isso, e teve um em Ceará-Mirim, né, que é no Barretão, e outro lá em Goianinha, que é o Santa Cruz, mas tudo ali na região de Natal. Mas vocês faziam bate e volta ou terminou ficando em Natal? A gente ficou 2 semanas, quando pegava 2 jogos seguidos, de quarta e domingo, ficava lá. Quando jogava só sábado e sábado, a gente voltava para Mossoró. Nós ficamos 2 semanas lá, graças a Deus, agradecer a federação, agradecer o presidente do clube aqui, que deu toda a estrutura, deu todas as coisas, as condições para a gente estar lá, boa alimentação, bom hotel, treinos lá nos campos, né? Agradecer as parcerias que a gente teve com a federação, de sempre estar nos ajudando com o campo lá. Também o América, sempre que precisei, conheço muito bem lá o gerente, que é o Edson Barra, um cara do bem também, e a gente sempre deixaram a gente lá o campo à nossa disposição. A Arena das Dunas também, tivemos essa parceria de estar mandando alguns jogos lá. E assim, pra gente, foi bom porque tirou muita responsabilidade do clube aqui em Mossoró, porque a dificuldade aqui é grande, você sabe como é que é, transporte, campo para treinar, alimentação. Mas assim, de um lado, financeiramente, era bom porque existia essa parceria das despesas, mas por outro, a gente não tinha nosso torcedor, que é onde apoiava, que incentivava. Mas assim, como eu digo a você, a gente fica na torcida, que o prefeito possa
repensar, como ele já falou esses dias aí agora, que, se Deus quiser, a partir de março vai ter já o edital, e eles possam estar construindo aí esse estádio novo em Mossoró, que Mossoró merece. Foram dois momentos com o torcedor que foram marcantes aqui para mim. Foi o jogo contra o ABC, né, que nós ganhamos, e o jogo lá em Currais, que nós empatamos 2-2. A torcida lotou aquele espaço que era nosso lá. A torcida lotou. Isso. E levou a gente foi lá, conseguiu um jogo muito difícil. Conseguimos sair de lá, arrancar um empate lá. Foi dois momentos que o nosso torcedor estava ali. A gente sentia que ele estava. Quando a gente andava nas ruas mesmo, o torcedor estava lá bancando a gente. Foi muito bom. E a gente sabe, né, cara? Tem que estar com o torcedor do lado. Ele é nossa força, né? A gente está ali naquele jogo. Às vezes não dá nada certo do que a gente pensou, mas quando a gente olha para a arquibancada, a gente vê aquele torcedor ali gritando, incentivando. É onde a gente busca aquele último fôlego para conseguir os objetivos, né? É verdade, cara, é verdade. A gente, como eu disse para você, né? A gente fica triste por não ter o nosso torcedor, mas tem que trabalhar. Tem que estar os pés no chão, tem que ter humildade. Sempre eu falo aqui, cara. Como é que diz, futebol, né? Como é que diz? É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, vamos lá. Se tem isso para comer, vamos comer isso. Sempre digo assim, hoje não vai ter desculpa, hoje não vai ter carne, não. Vamos roer o ossinho, vamos lá? Tem que ser transparente, sabe, cara? Sempre eu prezo por isso, sabe? Transparência, honestidade com o atleta. E a gente tem um grupo muito bom aqui, sabe? Foi montado um grupo de homens, um grupo de trabalhadores. A gente foi o último clube que se apresentou aqui. Para você ver, a gente se apresentou faltando 16 dias para começar o campeonato. Todos os clubes, a maioria, tiveram 30 a 40 dias de pré-temporada. A gente aqui, por dificuldade de campo, dificuldade de transporte, dificuldade, às vezes, de se apresentar no dia adequado, a gente conseguiu reverter essa situação. Como? Trabalhando com os pés no chão, trabalhando com muita humildade, né? Porque a gente só consegue as coisas trabalhando. E, graças a Deus, conseguimos o objetivo, porque na boca aqui da imprensa, na boca aqui dos torcedores rivais, a gente ia ser rebaixado, a gente ia ser saco de pancada, mas como eu falei, foi montada uma comissão técnica de homens e trabalhadores, o grupo também é excelente, um grupo de jogadores que não trabalham, e assim, tivemos a oportunidade de classificar em quarto lugar, né? Tivemos o primeiro jogo aqui agora. Já tivemos um jogo, infelizmente não fomos bem lá em Goiânia contra o Santa Cruz, mas temos um jogo de volta no domingo agora, tentar fazer um belíssimo jogo, tentar dar o máximo e reverter esse quadro aí, porque eu acho que é possível e é fundamental. Eu estava observando aqui que vocês fizeram 12 pontos, né? Na competição, ficaram em quarto lugar com 12 pontos. Na primeira fase. E vocês fizeram, equilibrou, vocês em casa, nos jogos em casa, vocês terminaram em sexto lugar com 6 pontos. E fora de casa, vocês conseguiram 6 pontos também, ficando atrás apenas do ABC. Até que a campanha foi boa. Isso. Foi, cara, como eu falei para você, de todas as dificuldades, a gente agradece a Deus por ter feito uma campanha dessa, né? Como eu falei para você, não é fácil, cara, não é fácil fazer futebol, porque as pessoas acham que é só colocar a bola e rolar. Não sabe o que tem por trás. Toda a estrutura que tem em fazer futebol. Começa da casa do atleta, que tem que estar toda organizada, com alimentação, com medicação. Ainda lá, no mesmo local, onde nós estávamos? Isso, naquela mesma casa que a gente estava naquele tempo, lá no bairro Postilho. Perfeito. A tia Márcia ainda está lá? Isso, a tia está lá, uma pessoa do coração enorme. Isso, saudade daquela farinha carioquinha que ela faz, cara. Isso, saudade. Show de bola. Aí, como eu falei, cara, as pessoas acham que é como eu falei, que é só botar a bola e não sabem como é que é, a logística, como é que é, para você colocar um time de futebol, cara. É despesa com passagem, é despesa com inscrição de jogador, aí vem salário de jogador, aí vem despesa de alimentação, vem despesa de hotel, despesa de transporte, mas graças a Deus, como eu falei para você, a diretoria tem cumprido com os compromissos, a diretoria tem dado o seu melhor, a diretoria tem buscado alternativa em momentos difíceis, e graças a Deus a gente tem conseguido trabalhar e dar nosso melhor aqui no clube. Zezinho, outro dado interessante que eu estou vendo aqui, vocês fizeram 12 pontos, ficaram 5 pontos atrás do ABC, que foi o líder com 17, e vocês ficaram atrás do ABC, no caso, e ficaram
5 pontos à frente do Santa Cruz, que é o adversário de vocês. Perfeito. E fez apenas 7 pontos na competição. E aí você cai no regulamento, né, cara? Regulamento passa 2, né? Direto para semifinal, e o terceiro ao sexto brigam entre si para ter um vencedor para enfrentar lá ABC e América, né, cara? E 2 são rebaixados. Já foi rebaixado, né? O Baraunas, que é aqui da nossa cidade. Isso. E o Fosse Luz, né? Isso. Aí você termina embarrando nisso, né, cara? No regulamento, né? Porque você vê que os 4 primeiros foram bem. Foi a classificação foi ABC com 17, América com 16, Laguna com 13 e vocês com 12. Aí depois para lá foi 7 e 7, que foi o Santa Cruz e o Globo. Termina acontecendo o que acontece no futebol. Aí vocês vão no primeiro jogo, perde de 2-0, né? E agora vai ter que correr atrás no próximo jogo. É domingo, né? Domingo lá em Açu, né? Vamos jogar o primeiro jogo lá em Açu, aqui próximo ao Mossoró, né? 78 quilômetros. E esperamos que possamos reverter, como eu falei para você. É possível, no futebol tudo é possível, você sabe disso. A equipe está aqui motivada, os atletas estão, todo mundo sabe da responsabilidade, porque o objetivo do clube é ter calendário para o próximo ano. Mas esperamos que possam fazer um bom jogo, o torcedor vai acompanhar. A gente vê já a movimentação aqui na cidade, de caravanas, que vai a sul, vai incentivar. E esperamos que possa reverter essa situação. Aí eu vi aqui que vocês passando no Santa Cruz e frente ao América. Isso. Na semifinal. O ABC está pela outra chave, pega o Laguna ou o Globo. Jogamos lá em Açu, né? Eu acho que nós perdemos ou empatamos aquele jogo lá em Açu? Empatamos 1-1. Empatamos 1-1. 1-1, não foi? Isso. Jogo muito difícil ali. Muito difícil. Conseguir esse empate. Mas, cara, e o Carlão, velho? Me conta aí o Carlão. Carlão, nosso amigo Carlão. Faz tempo que eu não vejo o Carlão. Sempre ele estava aqui pela arena, eles tinham um racha aqui de domingo. Ele era um dos organizadores, né? Aí acabou o racha deles, né? E eu não tive mais a oportunidade. Ele começou a trabalhar na prefeitura, estava lá pelo ginásio, né? A gente não teve mais contato, mas é um cara excelente, um cara que eu tenho o maior respeito, gosto muito. Um cara que me ajudou muito também, sabe? E assim, aquele cara do bem também, aquele cara que faz bem ao futebol. Só aquele tamanho todo, só tem aquele tamanho. Só tem aquele tamanho, Bateu o pé, é o primeiro a correr, né? Lembra que eu falava pra você, Deus? Mas é um cara do bem, viu, Ricardo? Ele lá em Currais, teve uma situação lá que a torcida jogou areia pelo Combogó lá e bateu em mim, rapaz. Foi a primeira vez que eu vi Carlão bravo. Carlão subiu, a gente subiu, foi uma confusão pra gente sair dali. Mas foi a primeira vez que eu vi Carlão assim, digo, eita, poxa, eu acho que agora, como era? O revólver de bolha vai pipocar, né? Rapaz, o Carlão naquele dia ficou pirado, ficou virado louco, viu? Ficou vermelho. Ali é muita pressão, mas todo ano quando a gente vai ali é aquela rivalidade, sabe? E, felizmente, pouca estrutura, né, Ricardo? Lá você viu como é que é. Aí tem essa facilidade do torcedor estar próximo da gente ali. Cara. Não existe ali na vestiária ali, aquilo aberto ali, que eram os combogós, os caras começaram a jogar. Eu me lembro que o Mike pegou, acho que o Mike uma maca, alguma coisa, que pegou na hora e colocou para não ficarem jogando. Isso. Tinha um jogador novo que estava na maca, eu não me lembro quem era. Aí que, pô, velho, o cara tá aqui, tá machucado. Foi bem complicado ali. Ele colocou um estampão lá para não jogar as coisas do pessoal que estava no vestiário. Mas isso é o futebol. É o futebol raiz. O futebol raiz, é o futebol de antigamente, como o pessoal fala. Mas bom demais, sabe? Eu só não tive o prazer de participar do clássico aí, né, cara? Porque quando nós estávamos aí, o Baraunas estava na Série A2 e agora ele retornou, né? No ano passado esteve esse ano, né? Teve o Potiba aí, né? E como foi a movimentação dessa cidade aí no Potiba? Rapaz. Mas, infelizmente, foi muito triste porque não pudemos fazer o jogo aqui. Foi o primeiro Potiba fora de Mossoró, em Natal. Foi no Arena das Dunas. E, cara, pra gente foi muito triste, sabe? Porque esse jogo movimenta a cidade em tudo. Naquelas pessoas que vão trabalhar,
na imprensa que está lá no estádio, naquele cara que vai vender o espetinho, vai vender o picolé, uma água, uma bebida. E para a gente foi muito triste, cara. Eu me lembro bem quando nós chegamos lá no Arena, para entrar lá no estádio, eu fiquei olhando pela janela e não vi o torcedor na frente ali do Nogueirão. Você lembra muito bem ali na entrada do vestiário. Sim. E assim, a primeira vez que eu tive essa sensação de tristeza, de você poder olhar para o lado e não ver um torcedor, não ver aquele abraço do torcedor aconchegante, incentivando, gritando, vamos lá, time macho, vamos lá, Potiguar. E assim, ali, rapaz, aquela cena ficou marcada. Foi bem você tocar agora. Quando eu entrei ali no Arena, o ônibus entrou, e eu fiquei olhando assim, disse, rapaz, que coisa interessante, cara. A gente vai jogar um clássico e não poder ter aquele calor do nosso torcedor, porque Mossoró não tem um campo de futebol. E ali foi triste demais, sabe? A gente foi para aquele jogo ali. Eu também quero agradecer o torcedor que foi, ainda foram 600 pagantes, cara, você vê, olha, 600 pagantes fora da cidade. E acompanhou o jogo ali, incentivou. Tivemos o privilégio de ganhar de 2-0, para a gente foi fundamental essa vitória. Mas assim, eu fiquei muito triste, sabe? De não poder ter ao nosso lado o torcedor, até ao nosso lado a imprensa, até ao nosso lado aquele que vai lá ganhar seu dinheirozinho, aquele que pastora seu carro, sua moto lá fora. E pra gente foi diferente, sabe, cara? Foi muito diferente, sabe? Eu estava conversando com minha esposa semana passada, que passou uma reportagem sobre a Juventus da Moca. O Juventus da Moca. E normalmente são torcedores mais idosos, né? mais senhores mesmo. E, quando você diz, eu vou ali, a gente tem um barzinho que a gente fica ali, a gente come um peixinho frito, faz isso, tá? E é assim, o que eu senti aí, cara, quando a gente, desse jogo marcante para mim, que foi contra o ABC, pra gente entrar na rua, para estacionar o ônibus, foi complicado. Foi Verdade. complicado. Lógico que o nome Márcio Mossoró movimenta todo mundo era nas redes sociais, era o próprio torcedor da rua quando encontrava. No próprio lá onde a gente morava lá, tinha alguns torcedores do Potiguar, quando a gente foi no mercado, né? Eu e o Michel, a gente gostava de tomar um cafezinho lá no mercado. E o pessoal, e aí, o Márcio vai jogar? Como é que tá? Aquela coisa, isso é importante. E outra coisa, né, Zezinho? A cidade tem 3 clubes, né, cara? O Baraunas, o Mossoró e o Potiguar, né? Não pode ficar sem jogar em casa. Não pode. É verdade. Verdade. E a gente, assim, fica feliz porque eu tenho um serviço prestado aqui, como eu falei, e, assim, a gente tem um novo clube aqui, que é o Mossoró. A gente foi campeão ano retrasado, né? Por motivos de alguma documentação que 10 anos atrás o clube tinha feito uma reversão de profissional para amador e não tinha visto isso. E a gente conseguiu perder o título no tapetão. É um clube que eu me identifico muito bem também. Sou muito grato também ao Mossoró Esporte Clube. A gente tem trabalhado lá quando os trabalhos começam. Aí o presidente João Deão ficou fora do ano passado porque ele está investindo no CT deles. Vocês lembram, né? O campo deles lá? A gente treinava lá. Fomos treinar lá, campo bom. O homem está deixando um brinco lá, está colocando os vestiários, colocando arquibancada. E o objetivo é ter condições para participar esse ano já da segunda divisão. E o estádio ter todos os seus laudos para poder ter jogos oficiais. E para a gente vai ser uma maravilha, sabe? Bom, cara, muito, muito bom. E, Zezinho, aí você falou aí sobre a questão dos meninos, né? Vamos voltar ao assunto da base. O Nicolas, e os meninos, os outros garotos, cara? Estão por onde? Alguns estão estudando, né? Teve alguns atletas que, infelizmente, não deram sequência, porque futebol, sempre digo aqui, às vezes futebol não é para quem sabe, é para quem quer. Entendeu? É isso mesmo. Tem sofrer, ter sacrifício, abrir mão das coisas. Não é fácil, cara, não é fácil. Eu digo isso porque eu tenho exemplo dentro de casa. Não é fácil você ser jogador de futebol. Porque você vai abrir mão de festa, de bebidas, de noitadas, entendeu? Você precisa se preparar. Você precisa dar o seu melhor.
Porque a concorrência no futebol é muito grande, cara. Muito. É muito grande. Todo dia surge alguém novo, né? E você precisa estar se reinventando todo dia, se renovando. Para isso, você tem que se dedicar, tem que treinar. Né? E alguns meninos, infelizmente, não pensam por esse lado, né? Alguns zero continuidade, como eu falei, Paulinho está aqui com a gente, Gadelha, o Nicolas, surgiu alguns meninos novos, o Davi, o Lucas, zagueiro, tem o Hudson, que é daquele tempo, está com a gente aqui também, que permaneceu. E, assim, tem trabalhado, tem visto que não é fácil ser jogador de futebol, como eu falei para você, cobrança é grande, tem que abrir mão de um bocado de coisa, mas é prazeroso, Ricardo, é prazeroso você fazer o que você gosta, sabe? Muito, cara, muito. Futebol, para quem vive ali dentro, é a paixão, move paixão. Verdade. Mas, Zezinho, cara, papo bom, papo gostoso, mas estamos chegando na nossa hora, né, cara? Rapaz, eu que agradeço, muito feliz. Bicho, como é bom estar falando de futebol com quem entende, né? Tive o prazer de trabalhar aqui. E, assim, não é fácil. A gente tem experiência. Às vezes você estava lá no Piauí, ligava para mim. Às vezes eu tinha alguma dúvida, ligava para você. E a gente tem essa conexão, né? Principalmente quem trabalha nessa área. Às vezes temos algumas dúvidas de regulamento, inscrição de jogador, de cartões, né? E não é fácil. Eu sempre digo os meninos aqui. Às vezes eu brinco com o presidente e digo assim, rapaz, você devia pagar salário dobrado para mim. Porque muita responsabilidade está numa função dessa. Né? A função do supervisor, você sabe, Ricardo, não é fácil. Responsabilidade de colocar um jogador no BID. Hoje, graças a Deus, é online. Facilita muito. Mas você tem que ter contato com federações, ter contato com clubes. Você precisa de ter conhecimento com algumas pessoas. Né? Você se preocupar com a logística. Você se preocupar com cartões de jogadores, que é tudo responsabilidade sua. Com alimentação. Você muitas vezes se preocupando com alimentação, com campo de treino, né, de montar a programação, de às vezes um atleta está doente, ele ligar para você, quer ir no hospital, quer uma medicação. Cara, e você tem que estar atenado. O celular não pode estar desligado, supervisor. Que tem que estar ligado 24 horas. Porque é muita responsabilidade. Mas como eu falei a você, eu sou muito grato nessa função dessa, porque eu gosto. Quando você tem prazer numa função, e sempre eu digo, quem trabalha em time de menores expressões, trabalha em todo canto no Brasil, porque não é fácil. A gente mata um leão aqui todo dia. Eu tive uma escola muito boa, que foi o IBIS. Tive uma escola muito boa. Me ensinou muita coisa ali. Sou muito grato ao Baraúnas, foi meu primeiro clube, trabalhei 9 anos lá. Muito grato ao Mossoró, que foi também onde abriu as portas para mim. Muito grato ao Potiguar aqui também, que sempre deixou as portas para mim, que a gente fez um belíssimo trabalho também, quando teve há 2 anos atrás aqui. Aos clubes que eu passei aqui no interior, pela confiança, porque eu sempre digo, o que importa da pessoa é o caráter, sabe? É a responsabilidade que tem, é o compromisso que tem. Eu sempre fui assim, você me conhece, conviveu comigo aqui, eu fui sempre de falar a verdade para o atleta, pessoa da comissão, às vezes queria alguma coisa, rapaz, infelizmente não tem. Porque não adianta dizer a você uma coisa e não ter depois. Aí vai ficar um clima chato, sabe, Ricardo? Um clima de desconfiança, sabe? E não é bom. E eu, graças a Deus, tenho muito respeito dos atletas, nunca tive problema com nenhum, porque sempre eu fui transparente com relação a isso. Eu joguei limpo com meus jogadores, para a minha comissão técnica, para as pessoas que trabalham no staff, sabe? Às vezes a gente somos explosivos, sabe? Porque, cara, é muita responsabilidade. Tem hora que estoura, sabe? Tem hora que você não aguenta, você tem que ir para fora, sabe? Mas assim, muito grato, muito grato. Agradecer a você também pela oportunidade, viu, de estar com vocês. Sempre a gente tem acompanhado aqui as suas lives também, das pessoas que têm participado, a gente tem aprendido também. E como é bom falar de futebol com quem entende, com quem sabe. E você deixou aqui um legado, tanto você como o Nilson. Sempre eu falo para os meninos aqui, a gente nas viagens tem aquela resenha, aquelas brincadeiras. Às vezes eu comento aqui, rapaz, que saudade de Ricardo mais Nilson, daquela brincadeira sabia, sabe? Daquela troca de papo, informação, sabe? Até para vocês indicar algumas coisas. Aquelas histórias de Carlão da viagem, cara, que nunca acabava. Era Carlão, umas mentiras dele, né?
Aí sempre fala aqui, até para reivindicar as coisas, vocês sabiam de reivindicar. Aí dava o prazer de correr atrás, de buscar soluções. E o futebol é bom porque tem pessoas como vocês. Eu digo isso, não é para querer fazer melhor com você, nem com o Nils, mas são pessoas que têm meu respeito. Eu sempre digo a vocês, Mossoró está aberto aqui. No dia que vier aqui a minha casa, sabe, as portas estão abertas para vocês aqui. E agradecer por essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história, da minha vida e da minha profissão. E dizer que, grato mesmo, meu irmão, viu? Eu que te agradeço, Zezinho, por você ter aceito aí o nosso convite. A gente sabe, como você falou, corrido, não é? O tempo é muito corrido. E você tem um jogo importantíssimo sábado, né? É sábado ou é domingo? Domingo. Às 4 horas da tarde, hein, assim. Domingo, sei como está aí a cabeça de todo mundo para esse jogo, mas eu também quero te agradecer, cara. Manda um abraço aí para o pessoal, pro Alan, pro Laílson, pro Márcio. Diz que as portas aqui do. O Márcio esteve aqui, quando ia entrando aqui, viu aqui, eu falei, Ricardo, diga ele que eu mandei um abração para ele aí. Manda um abraço para ele, diga que as portas aqui estão abertas. Estou esperando a agenda deles aí, para que eles possam habilitar aqui o meu canal aqui. Vamos sim, vamos marcar aí para ele participar também, vai ser muito importante também. Até o próprio Nicolas, eu já até conversei com ele também, para ele também abrir o espaço para ele aí. Show de bola, meu amigo, viu? Tá bom. Só uma última história. Por favor. Eu me lembro que a gente fez um jogo aí da pelada, até hoje eu tenho essa foto, tá? E eu me lembro que chegou e fez, acho que é o teu cunhado, que chegou e me chamou para jogar. Bebé. Isso. Só que eu já para jogar pelo Baraúnas, cara. Eu fiz, você não quer que eu entre em casa, né? É verdade. Você tá de brincadeira? Rapaz, ele tentou tirar você, não foi naquele dia? Foi. Deus, queria tirar vocês para jogar pela equipe dele. Essa vai ser um tão doido, não. Vai tirar meus jogadores. E logo pro rival. Aí você tá de brincadeira, você não quer que eu nem entre aqui, né? O torcedor ia pegar vocês no meio da rua, viu? Então, digo, é bom isso aí nem vazar, é bom ficar só entre a gente aqui mesmo. Porque a rivalidade aqui é grande, viu? Mas, cara, te agradeço mesmo de coração. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Você sabe que você é um dos poucos no futebol. Você sabe que o futebol é um mundo muito ingrato às vezes. E muito também que a gente sabe que tem pessoas que gostam de passar por cima das pessoas. Mas você me ensinou a ter humildade, a ter caráter. E eu levo isso também, como você falou que eu deixei um legado. Não, cara, vocês que deixaram um legado para mim. Eu levo isso para minha vida. Tá bom, meu amigo? E agradeço. Ricardo, eu que agradeço, cara. Que Deus possa abençoar você, sua família, as pessoas que participaram aí também. Né? Fico grato pela sua oportunidade. E vamos lá. Tem mais uma oportunidade lá pela frente, se Deus quiser. Que Deus possa abençoar aí. E obrigado também pela oportunidade, meu amigo. Deus possa abençoar você, viu? Tá bom, e bom jogo. Vou estar na torcida aqui, hein? A rodada do Pernambucano aqui é no sábado. Eu vou ficar com o domingo para assistir a rodada aí do Potiguar. Manda um abraço a todos. Amém, meu irmão. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Meu amigo. Tchau. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje foi com ele, Zezinho Potiguar, supervisor, meu amigo. Tá? Sou suspeito de falar do caráter dessa pessoa, do quanto brilhante é essa pessoa que é o Zezinho. Tá bom, pessoal? Então, gente, vamos lá. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, aonde vocês estiverem assistindo. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Quinta-feira tem live, hein? Amanhã a gente coloca lá que é o nosso convidado da quinta. Tchau, gente. Um abraço.